Olá, você que acompanha o canal. Vamos hoje aos trânsitos de Saturno. O vídeo anterior foi sobre Saturno-Vênus e o vídeo de hoje é sobre Saturno-Marte. Quando Saturno hoje no céu, ele toca o seu Marte no mapa de nascimento, ele faz trânsito por um ano. Todos os trânsitos de Saturno ficam 12 meses, um ano. Então, quando hoje Saturno está no céu e toca o Marte do seu mapa de nascimento, fazendo esse trânsito, seja ele por quadratura, oposição, sextil, trígono e conjunção, você então vivencia uma experiência no campo da atitude, da ação. Ou porque você é forçado a fazer algo, ou porque você empreende algo. Mas quando Saturno ele está, por exemplo, num ângulo favorável, sextil ele é mais fraquinho, né? É um ângulo favorável, mas ele é mais fraquinho. Geralmente um trígono e algumas das conjunções, que a conjunção, lembra, ela é neutra, então nem sempre ela tem um componente negativo, não, tá? Se ela é neutra, ela tem 50% da possibilidade de ser favorável e 50% da possibilidade de ser mais exaustiva, cansativa. E Saturno ele traz um cansaço. Por quê? Porque ele é aquele planeta que quando ele faz trânsito de um ano com Marte, e que é o planeta da ação, você sente como se você estivesse meio que arrastando uma corrente, sabe? Você tá lutando ali para fazer alguma coisa e é a grande oportunidade que você tem de realmente fazer, né? Tudo que nós conquistamos na nossa vida de mais efetivo e duradouro vem através de trânsitos de Saturno. Então, muitas pessoas pensam, lá vem Saturno, vou já arrastar corrente por um ano. Você pode até arrastar corrente, mas a grande possibilidade de você, de fato, realizar algo. Mas a gente só realiza algo se arrastar corrente? Não, né? Mas Saturno, ele traz algo de efetivo. Depende do ângulo do trânsito. Você pode até assumir uma responsabilidade, que é algo bem comum de Saturno com Marte. Saturno em si é responsabilidade. Mas pode ser uma responsabilidade que você não precisa arrastar corrente, né? Então, vai depender do ângulo. Geralmente, trígonos e sextis e algumas conjunções a gente não arrasta tanta corrente. Mas como a conjunção é o mais forte dos aspectos e pode vir das duas formas, acontece também de você passar por uma experiência em que você assume uma responsabilidade, que você precisa se dedicar muito a algo e na conjunção, como é o mais forte dos aspectos, algo pode atrasar durante o período de Saturno. Né? Saturno faz um movimento direto, depois faz um movimento retrógrado, depois faz um movimento direto novamente dentro do período de um ano. Então você pode sentir, né? Você fica sentindo como se as coisas estivessem atrasando. Mas não é que as coisas estão de fato atrasando. Que muitas vezes você sente como se fosse algo de uma responsabilidade, algo que é mais difícil de ser conquistado, aí você quer que aquilo se resolva logo, e aí dá aquela impressão de que atrasa. Claro, pode atrasar também. Acontece, por exemplo, de você estar aguardando um documento sair, uma resposta sair, aquilo atrasar. Isso acontece com muita frequência. Atrasos são por natureza de Saturno, né? Ele treina a nossa paciência no período em que ele está em trânsito. É claro que você precisa ver como é que é Saturno no seu mapa de nascimento. Muito vai interferir na sua previsão, tá? Mas vamos aos ângulos favoráveis de Saturno. Os ângulos favoráveis de Saturno, eles lançam uma oportunidade de você construir algo, de você edificar alguma coisa. Mas, veja, quando o ângulo é favorável, a gente também pode se acomodar. É bastante comum as pessoas se acomodarem em ângulos favoráveis de Saturno. A pessoa fica assim, eu até tenho oportunidade de fazer uma determinada coisa, aí aquilo vem, mas eu vou deixar para amanhã e tal, e a pessoa fica um pouco acomodada, né? Então, para você que conhece astrologia, trânsito Saturno com Marte, aproveita para agir, aproveita por quê? Porque tem grandes chances esse período de trazer uma ação efetiva que vai gerar frutos duradouros para sua vida. Então, Saturno-Marte, ele é o período de você colocar a mão na massa para você plantar algo que tem grandes chances de ser duradouro. Saturno-Marte, a gente pode se sentir também mais cansado com Saturno-Marte, porque Saturno é aquele planeta que dá aquela travada, né? Dá aquela lentidão, a gente sente meio, sabe, mais pesado.
Porque a gente está falando de um peso, de uma ação, de um cansaço em função de uma ação. Porque Marte é o planeta da ação. A gente não está falando do Saturno-Sol, que traz uma energia mais baixa, mas a gente está falando de um Saturno-Marte que acaba trazendo uma energia mais baixa por conta de que a gente se sente mais como se a gente tivesse carência de energia. A gente sente como se a gente estivesse com a energia, a motivação. Né? A gente fica com uma motivação mais baixa. A gente não se sente tão motivado. Inclusive, a gente pode se sentir desmotivado de fato quando Saturno toca Marte. Só que é o período em que você tem a grande oportunidade de ação. Você tem a grande oportunidade de empreender, de adquirir uma habilidade. Então, é muito comum, quando a gente está com Saturno-Marte, a gente iniciar um trabalho e ficar com aquela sensação, né? Um trabalho, uma ação, né? Uma ação no mundo, né? A gente ficar com aquela sensação assim, ai, nossa, isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil, isso é muito lento. Ainda mais se tiver com o trânsito de Júpiter ao mesmo tempo, aí a gente fica querendo resultado rápido e Saturno diz assim, não é na hora que você quer, não. Você tem que plantar ali, tá? Lembra que Saturno é o planeta kármico, é o planeta da colheita kármica. Não é porque é karma, meu karma, que você vai só arrastar a corrente, não. Tem karma positivo também para você viver, tá bom? Então não é porque o ângulo é tenso, oposição, algumas conjunções, quadratura, que você não vai conseguir, tá? Você pode conseguir sim, porém é mais penoso, é mais devagar, é mais lento. Quando a gente está com um trânsito favorável, trígono, sextil e algumas conjunções, a gente até tolera os atrasos de uma forma mais tranquila. É como se a gente sentisse que assim, também não é algo tão que não possa esperar, até porque a gente também está mais relaxado, né? Com as questões. Por que eu falo assim, há algumas conjunções, né? Por quê? Porque quando a gente está com uma conjunção de Saturno, a gente pode viver experiências, tanto experiências mais desafiantes, desafiadoras, como experiências mais fluentes. A gente pode viver as duas ao mesmo tempo e a gente pode viver as duas, inclusive, diante da mesma situação. Como, por exemplo, atrasou, eu fiquei ansiosa, eu fiquei tensa, arrastei corrente, lutei pra caramba, trabalhei pra caramba, ralei pra caramba durante um ano, mas eu consegui. Então esse ralar, essa dificuldade, esse arrastar corrente, é uma experiência difícil. Às vezes você vive sob o jugo de alguém que está ali liderando sobre você. Também tem isso, porque Marte é aquele planeta que gosta de liderar, né? Então às vezes você está sob a liderança, Saturno, que é o planeta da ordem, planeta da disciplina. Às vezes você está num treino de disciplina ali, sob alguém que está liderando sobre você, né? Mas você tá sentindo aquilo meio que... Isso acontece também muito com os esportistas, né? Quando tem treinos para campeonatos e tal, né? Lembrando que Marte, ele também tem uma relação muito forte com o corpo físico. Então, treinamentos das mais diversas formas, ou então quando você está sobre o controle de alguma outra pessoa nas suas ações, também acontece, né? Quando uma pessoa está ali controlando como você faz as coisas, isso também é possível, mas também é possível que dentro do mesmo período adverso, tenso, em que você sente o controle do outro sobre você, você chega à conclusão de que aquele período ele serviu para que você aprendesse a ter mais domínio sobre as suas ações, com que você adquirisse uma habilidade e aquilo trouxe um resultado bom para você e duradouro. Então, uma ação que é empreendida durante um período de Saturno tem grande possibilidade de ter frutos no futuro. De dar frutos no futuro. De ser uma ação em que você começa a empreender. Eu quero agora iniciar uma atividade tal. Aí passa o período de trânsito Saturno, é como se você fosse levar aquilo por toda a vida, se você quiser, tá bom? Então, se você quiser, porque depois que ele sai, né, você não sente aquele peso. Então, não é porque o ângulo é tenso que você não vai conseguir. Para você que é homem, pode acontecer também de você estar com uma libido mais baixa.
né? De você ficar com uma libido mais baixa. A não ser que a pessoa tenha ejaculação precoce, né? Aí pode ser que Saturno dê uma melhorada nisso aí. Porque o Saturno, quando ele toca o Marte, Marte é o planeta de sexualidade. E Marte é o planeta da virilidade masculina, da sexualidade mais relacionada aos homens. Então, o Saturno, ele dá aí uma diminuição da libido, assim como diminui a motivação das mais diversas formas, né? Pode acontecer, não estou dizendo que você vai ficar com uma baixa de libido só porque você está com Saturno Marte, mas é possível. Ainda mais se o seu Marte no mapa de nascimento, veja a casa do Marte no seu mapa de nascimento e veja a casa em que está passando Saturno na previsão. Se tiver relacionado à casa 8, se tiver relacionado à casa 5, que são casas de amor, sexualidade, intimidade, a grande possibilidade de afetar a libido, sim. Bom, então agora vamos à questão do aspecto favorável do trânsito no sentido de aquisição de alguma coisa. Quando você tem Saturno-Marte, você tem a grande possibilidade, então, de colocar, de liderar, de colocar um desejo seu de liderar em prática. Você está mais ordenado, você está mais consciente, você está mais... me fugiu a palavra. Você está mais... Você planeja muito melhor a sua ação. Planejamento de ação, Saturno-Marte, essa é a palavra. Saturno-Marte é o planejamento da ação. Então, se você precisa resolver alguma coisa, você precisa empreender, é o momento, empreender com Saturno-Marte, estando ele tenso ou não. Aproveita que você está com Saturno-Marte, mesmo que ele esteja tenso e que você possa contar com alguma dificuldade, você tem grandes chances de você empreender com Saturno-Marte. E desse empreendimento, seu empreendimento, muito favorável na sua vida. Então, liderar também tem a ver, né? Porque o Marte, ele gosta de liderar. E a liderança, quando ela tem a chancela de Saturno, que é o Saturno quem está agindo sobre o Marte, o nome do trânsito não é Marte-Saturno. É Saturno-Marte. Saturno, planeta lento, age sobre o planeta rápido, né? Então é Saturno-Marte, ou seja, fica um ano porque é o Saturno que está em trânsito com o Marte. Então Saturno é que está ditando o ritmo do Marte do mapa de nascimento. O trânsito é isso. O planeta transitante, né, que é o caso de Saturno, ele vai ditar o ritmo do Marte. Então esse ritmo tende a ser o quê? Lento, efetivo, planejado. Né? Então é um planejamento sobre uma ação. Então, você tende a ter mais eficácia. Você tende a ter mais eficácia. Saturno-Marte também traz questões de movimentos, torções. Sim, porque Marte rege aquela nossa não sei se vocês assistiram ou para quem assistiu o vídeo falando sobre Marte e a saúde, né? Que rege... Marte rege, então, a cabeça, rege a parte dos ligamentos, torções e tal. Então, Saturno, ele pode fazer com que a ação fique diminuída em função de algo do corpo. Mas como não é um trânsito específico sobre a saúde, só Saturno-Marte, né? Precisa saber a casa. Se tiver relacionado à casa 6, pode indicar, sim, uma questão de saúde. Bom, assim como pode representar um condicionamento físico que a pessoa decide adquirir ali naquele período, através de esforço, através de disciplina. Então é muito bom para a disciplina da ação, muito, muito favorável. E quando rege a parte física, se estiver relacionado à casa 6, Saturno-Marte relacionado à casa 6, ou Saturno passando na 6, ou Marte na 6, pode trazer, sim, questões relacionadas ao corpo físico, tá bom? Porque porque é a casa da saúde, tá? Mas como eu não tô falando de ascendente, eu não tô falando de Sol, tô falando de Marte, então rege a área de Marte na saúde. Bom, então acho que a gente fecha aí na parte da ação, a gente fecha na parte da iniciativa, Marte é planeta de iniciativa, de motivação, então essa iniciativa, ela
é mais pensada quando Saturno está por perto. Tá? É uma iniciativa que você tem a iniciativa porque seu Marte está sendo tocada. Mas é uma iniciativa mais calculada, mais planejada. Tá bom? Então, com esse vídeo, eu encerro Saturno com os planetas pessoais em trânsito. Um grande abraço a todos.